Bom dia, pessoal. 28 de maio de 2020, a gente está aqui voltando mais uma vez para passar para vocês a realidade do dia a dia dentro de uma oficina. Aqui a gente está com a Hilux 2018-2019. O serviço aqui era reparar uma lesão que tinha nessa área do para-choque e reparar esse paralama. O para-choque foi uma batida que o cliente deu, quebrou aqui em cima e bem aqui, certo? E esse paralama aqui era um serviço anterior que foi iniciado por outra oficina, mas o cara não conseguiu finalizar e ele destruiu esse vínculo, que é um semi-morto, e esse vínculo aqui, que é um vínculo vivo, tá bom? Então esse serviço a gente fez, chegou na parte da tinta, a gente chamou o colorista, preparou a tinta. Quando a gente foi aplicar, a tinta ficou um pouco mais escura. É uma tinta muito complicada de trabalhar esse carro, certo? Ele refez a tinta, o colorista refez a tinta, a gente aplicou novamente e a peça continuou mais escura. Qual o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é falar o seguinte: existe veículos onde a oficina só leva prejuízo, a oficina não tira lucro, mas não é por causa do lucro que a gente deve parar. Nesse caso específico, eu tive que repintar o paralama 2 vezes, certo? Apesar da tinta eu não pagar a tinta, mas aqui eu perdi material, perdi tempo e eu fui obrigado a alongar a tinta para a porta, para não dar diferença, chamado degradê, tá bom? A gente fez um alongamento aqui na porta. No que consta esse alongamento? Eu poderia muito bem fazer um alongamento simples, meio termo, e fazer o verniz mesmo no meio da porta. Só que o que acontece, pessoal? Aqui a gente já montou a maçaneta, a gente está fazendo o lixamento nessa área para montar o retrovisor. Foi tirado a canaleta, foi tirado os acabamentos. O que acontece hoje? Isso é um carro 2018-2019. A gente não pode simplesmente sair isolando adesivo, que nem a gente vê algumas vezes. O profissional que conhece, que sabe, meu amigo, isola um adesivo desse para fazer uma repintura, isola uma maçaneta dessa para fazer uma repintura, entendeu? Então o que acontece? O ideal é que for feito a porta com alongamento e verniz na porta completa. Então esse aqui foi o procedimento dessa oficina, certo? Entrei no prejuízo na porta, entrei no prejuízo no paralama. O lucro que eu ia ter no serviço não tive. Todo esse serviço aqui, ó, a gente teve um alinhamento com o cliente está ciente que ia ser feito por isso, entendeu? Então a gente está ciente que o cliente não está enganado. O objetivo do vídeo é mostrar que às vezes o plano que você faz de trabalho, ele não consegue ser executado, é necessário um alongamento. O colorista não consegue atingir vamos dizer assim, a tonalidade perfeita para você dar um corte seco. Se ele tivesse acertado, eu tinha pintado só o para-choque e o paralama e tinha matado aqui, ó. Então isso aí para mim era o ideal. Teria trabalhado uma vez, execução muito boa, para o cliente excelente, e para mim tinha o retorno do lucro. Nesse veículo eu não tive lucro. Mas fica uma lição. Todas as coisas que acontecem de problema dentro de uma oficina, ele é um objetivo que você tem que ter, prestar atenção no que aconteceu, levar para você como um aprendizado, certo? Então, o que aconteceu aqui foi algo que a gente não tinha como controlar. Eu não tenho como controlar o colorista, a cor que o colorista, apesar de eu aprovar, eu não consigo controlar. Existem várias variações de luminosidade, de distância, de ângulo, que favorece. A tinta não é uma tinta boa de se trabalhar, certo? Então tudo isso dificulta o meu processo. Eu venho aqui com esse vídeo mostrar para vocês que o cliente, ele não tem responsabilidade alguma sobre o que aconteceu. Ele tem que receber um carro perfeito como colocou. Então o objetivo da nossa oficina é tentar oferecer o melhor ao cliente sem que ele seja prejudicado por um serviço ou por algo que é responsabilidade da oficina. Como eu falei,
Esse alongamento, ele teve a autorização do cliente, a gente conversou com o cliente, falou a forma que ia trabalhar, falou o motivo, ele entendeu, ele nos autorizou e a gente fez o serviço, tá bom? Ficou prejuízo? Ficou aprendizado? Ficou. Isso não acontece só na nossa oficina, nenhuma oficina está disposto a falar o que acontece de problema, a gente só faz as coisas boas. Mas aqui é um pouco diferente, aqui a gente gosta de mostrar a realidade do que está acontecendo. O nosso canal Você na Oficina, ele é um canal que mostra a realidade. Não adianta eu sair aqui escondendo para vocês um problema que acontece, que é comum. É comum. Se você é proprietário de oficina, não passou, você vai passar. Muitas vezes o cliente recebe o carro e já tem um alongamento aqui, ó. Como eu pego carros aqui novos, tem um alongamento, foi feito um serviço, tem um alongamento e ele não sabe. O que a gente precisa ter é um canal aberto com o cliente, para que o cliente tenha uma, vamos dizer assim, ele tem uma empatia com você e ele entenda o que você está fazendo, ele autoriza o que você está fazendo, ele tem uma confiança no que você está fazendo. Então, a gente está com essa Hilux hoje para entregar, o dia hoje vai ser puxado, estamos fechando.